Hoje a história vai ser daqui, porque eu estou nervosa, porque tá tendo tô com problema de nervos. Uma vampira nervosa, irritada. Sai, Ana, cadê meus sais? Meus sais! Hoje o vizinho resolveu ser serralheiro. Sabe, aqui no castelo não anda muito silencioso como eu gostaria. Eu vou colocar meu headphone para dar uma força. Essas parafernálias modernas estão me deixando louca. Não aguento mais. Porque hoje a história é cabulosa. Vamos à história. A maldição da família Melo Freire. A trágica história de Dona Yaya. Você seria capaz de imaginar passar mais de 40 anos dentro de uma casa sem liberdade para sair, com as janelas controladas por outras pessoas, vendo a cidade crescer do lado de fora, enquanto a sua própria vida permanece presa dentro daqueles muros. Esta é a história de Sebastiana de Melo Freire, mas talvez você a conheça como Dona Yaya, uma das mulheres nascidas numa família das mais importantes e abastadas do interior paulista, que herdou uma enorme fortuna. É que depois de perder praticamente toda a sua família, acabou vivendo décadas em uma espécie de prisão particular no coração de São Paulo. E existe ainda uma parte mais sombria dessa história, antes de Dona Yaya ser a mulher conhecida como a mais reclusa do Bexiga. A sua família já estava marcada por uma sequência impressionante de tragédia. Seria apenas uma sucessão de acontecimentos terríveis, ou a história da família Melo Freire acabou alimentando uma lenda. Hoje nós vamos voltar ao século XIX para conhecer a história de Dona Yaya. Mogi das Cruzes. Sebastiana de Melo Freire nasceu em 21 de janeiro de 1887, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela era filha de Manuel de Almeida Melo Freire, fazendeiro, empresário e político de destaque, e de Josefina Augusta de Almeida Melo. A família pertencia à elite paulista e possuía terras, imóveis e uma grande fortuna. Yaya recebeu uma educação refinada, como era esperado das jovens da sua posição social. Mais tarde, estudaria no tradicional colégio Nossa Senhora de Sion. Aprendeu francês, tocava piano e pintava.
e cresceu, cercada de conforto que a riqueza da sua família proporcionava, mas sua família foi cercada por perdas que nenhuma fortuna poderia impedir. A menina da pipoca. Ainda criança, Yaya perdeu 2 irmãs. Uma delas morreu aos 3 anos, vítima de asfixia durante o berço, enquanto ela estava no berço. E segundo a tradição popular preservada em Mogi das Cruzes, essa menina ficou conhecida como a menina da pipoca. Seu jazigo existe no cemitério São Salvador e a história acabou entrando para o imaginário popular da cidade. E há quem diga que as pessoas deixam e jogam pipoca em cima do túmulo da menina. Não que exista uma comprovação de que algo sobrenatural exista ali, mas porque a memória dessa menina acabou se transformando em uma das lendas do cemitério. Pouco tempo depois, outra irmã morreu. Ela tinha apenas 13 anos e foi vítima de tétano. 2 mortes, 2 crianças e uma família que começava a conhecer cedo demais a dor do luto. Mas aquilo ainda estava apenas começando. A família começa a desaparecer. Por volta de 1900, quando Yaya tinha apenas 13 anos, outra tragédia atingiu a família. Seu pai e sua mãe morreram, com apenas 2 dias de diferença. E de repente, aquela menina que cresceu cercada por sua família se viu órfã. Aos 13 anos, o patrimônio da família, porém, ainda continuava existindo e agora precisava ser administrado. E Yaya e seu irmão passaram a viver sob tutela. Um dos homens que assumiu papel importante nessa administração foi Manuel Joaquim de Almeida Lins, político que mais tarde ocuparia a presidência, como o governador era chamado na época, do estado de São Paulo. Mas 5 anos depois viria outro golpe, o último irmão. Em torno de 1905, quando Yaya tinha 18 anos, morreu o seu único irmão. Segundo os registros históricos e relatos preservados sobre sua vida, ele atentou contra a própria vida durante uma viagem de navio. Então aconteceu algo terrível. A jovem Sebastiana ficou sem pai, sem mãe, sem as irmãs e sem o irmão. E havia praticamente perdido toda a sua família de primeiro grau. A fortuna, entretanto, permanecia. E Yaya se tornou a grande herdeira de bens da família. Uma mulher jovem, rica, solteira, sem filhos e cada vez mais sozinha. Algo começa a mudar. Os anos passaram e Yaya vivia em São Paulo, cercada por pessoas próximas e parentes distantes, amigos e tutores. Mas em 1918 começaram a surgir mudanças em seu comportamento. Documentos e pesquisas do Centro de Preservação Cultural
da USP relatam períodos de agitação, depressão intensa e medo de morrer. E no início de 1919, ela foi internada em uma instituição psiquiátrica. E naquele período, a psiquiatria brasileira ainda era muito diferente daquilo que conhecemos hoje. E a situação de Dona Yaya se tornou ainda mais complicada, porque além da questão médica, existia uma enorme fortuna envolvida. E ela foi incapaz de administrar seus próprios bens. Sua interdição judicial foi oficializada em 1919 e sua vida a partir dali mudaria completamente. A prisão de ouro. Depois de permanecer internada por mais de 1 ano, médicos recomendavam que Yaya continuasse seu tratamento em casa. Foi então que uma antiga chácara localizada no Bexiga passou a ser adaptada para recebê-la, e a casa precisava permitir que ela fosse constantemente vigiada. As janelas foram modificadas, portas receberam visores, foi instalados pequenas portinholas para a passagem das refeições. Funcionários e enfermeiras passavam a acompanhar sua rotina, e a casa, que deveria ser um lar, transformou-se em uma espécie de sanatório particular. E foi ali que Dona Yaya permaneceria durante 40 anos, 4 décadas, tempo demais, de 1920 a 1961. Enquanto São Paulo se transformava em uma metrópole, Yaya permanecia isolada. Do lado de fora, automóveis, bondes, novas construções, ruas cada vez mais movimentadas. E dentro daquela casa, uma mulher envelhecendo lentamente. E durante muitos anos, Yaya teve pouquíssimos contatos com o mundo exterior. E isso deu origem a uma das imagens mais fortes de sua história. Uma mulher rica, vivendo em uma casa enorme, mas sem poder viver livremente. E em 1952 foi construído um solário. Era uma área destinada a permitir que Dona Yaya permanecesse ao ar livre com maior segurança. Talvez pareça um detalhe, mas imaginem só, depois de tantos anos confinada, até olhar para o céu precisava acontecer dentro de um espaço preparado e controlado por outras pessoas. A casa era confortável, a fortuna era enorme, mas a liberdade, essa parecia não existir. Mas Yaya era realmente louca? E aqui começa uma das histórias mais controversas dessa história. A documentação histórica registra que a Yaya apresentou problemas de saúde mental e recebeu diagnóstico psiquiátrico
segundo o conhecimento médico daquele período. Mas a sua história passou também a ser questionada. Já naquela época surgiram críticas da maneira como ela era tratada. Os jornais da época, o Parafuso, por exemplo, questionou publicamente a situação da herdeira. Décadas depois, pesquisadores passaram a olhar novamente para o caso. Não necessariamente para dizer que ela não tinha problemas de saúde, mas para perguntar quanto daquela reclusão era realmente tratamento e quanto que era consequência da maneira como a sociedade enxergava uma mulher rica, solteira e considerada incapaz de administrar a própria vida. Essa pergunta permanece e talvez seja justamente isso que torne a história de Dona Yaya tão fascinante. Porque não precisamos inventar um fantasma, a própria história assustadora. O fim, depois de aproximadamente 40 anos vivendo reclusa, Dona Yaya morreu em 4 de setembro de 1961, aos 74 anos. A causa registrada foi insuficiência cardíaca. Ela nunca se casou, não teve filhos e não deixou herdeiros diretos. Sua morte encerrou uma das histórias mais incomuns da elite paulista do século XX, mas a história da casa ainda estava longe de terminar. Como Yaya não deixou herdeiros, seus bens passaram a ser administrados pelo Estado. E em 1957, uma lei estadual já havia estabelecido o destino dos bens vacantes. Depois da morte de Yaya, o processo de transferência foi concluído e em 1969 a propriedade passou benditos. Dona Yaya faleceu em 1961 sem deixar herdeiros diretos e a fortuna incalculável acabou ficando para a Universidade de São Paulo, a USP, que hoje administra a famosa casa de Yaya. Seu corpo foi sepultado no imponente jazigo da família no cemitério da Consolação. Se vocês quiserem, eu passo por lá uma hora, aqui em São Paulo, onde descansa ao lado do mistério da sua vida. Mas dizem que ela nunca saiu, na verdade, daquele casarão do Bexiga. Funcionários, visitantes, vizinhos, os moradores da região afirmam ouvir passos pesados no antigo solário, sussurros no jardim e uma sensação sufocante de estar sendo observado. Nos cômodos onde ela passou 40 anos isolada. Será que a herdeira solitária ainda vaga pela sua prisão de ouro? Se você gosta de histórias de terror reais e mistérios urbanos de São Paulo, já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que Dona Yaya era louca ou vítima de uma grande armação? Até o próximo mistério.